Oi, gente, meu nome é Steph e esse é meu canal Charme Estilo. O vídeo de hoje é o penúltimo vídeo do quadro aqui do canal, lendo livros hypados para saber se são bons de verdade. E eu vou ser rápida na introdução, porque eu tô um pouco sem tempo, então eu preciso ser rápida. Essa maquiagem aqui vai sair amanhã aqui no canal, então fiquem ligados. E o que mais? É isso, então vamos começar. E a partir, né, da próxima semana, da próxima semana, vai começar os vídeos de Natal aqui, tá? Então, fiquem ligadinhos. E é isso. Vamos começar a falar sobre o livro. O livro desse episódio, desse vídeo, é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. O livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins, começa com a jornalista Monique sendo convocada para entrevistar Evelyn Hugo, grande atriz de Hollywood dos anos 50. E está leiloando seus vestidos mais famosos para arrecadar dinheiro para a Fundação de Câncer de Mama, que foi causa do falecimento da filha dela no ano anterior. Mas tudo que a revista mesmo quer saber é sobre os sete maridos de Evelyn Hugo. Monique vai até a casa de Evelyn Hugo para entrevistar sobre os vestidos que ela está vendendo, leiloando, para caridade. Mas a Evelyn Hugo informa que ela não chamou ela para isso e, na verdade, ela não está com nenhum interesse nessa entrevista. Ela quer, na verdade, contar toda a história de vida dela para Monique, para que assim ela possa vender a história e fazer um livro assim que a Evelyn Hugo morresse. Monique não entende o que ela quer dizer, mas Evelyn Hugo explica exatamente, detalhadamente, dizendo que não só ela, como a Monique, também vão sair ganhando nessa história quando ela contar toda a história de vida dela verdadeira. Monique aceita, mesmo com medo, e quando faz a primeira pergunta, quem foi o grande amor, o verdadeiro amor de Evelyn Hugo fica um pouco receosa e pede para ela voltar no dia seguinte, porque ela ainda não estava pronta para responder essa pergunta. Na segunda-feira, na verdade, que ela pede para ela voltar. Na segunda-feira, quando a Monique volta, ela começa a fazer a entrevista com a Evelyn Hugo sobre a vida dela e o cotidiano e tudo mais, tudo que aconteceu desde o início da carreira. E assim ela começa a contar. Ela começa contando sobre o seu primeiro marido, Ernie Diaz, que foi o homem que tirou ela de uma cidadezinha pequena em Manhattan e levou ela para a grande Hollywood, onde ela conseguiu sua carreira de atriz, aos 14 anos de idade. Ela contou que ela sempre fingia ser uma pessoa que ela não era, que ficou com um homem de quase 50 anos só para conseguir um papel em um filme. Eles fizeram ela emagrecer, começar a fumar, mudaram seu cabelo e finalmente mudaram seu nome de Evelyn Hernandes, se eu não estiver errada, para Evelyn Hugo, para ela parecer menos latina. Aos 18 anos, Evelyn Hugo conheceu seu segundo marido, Don Adler, algo assim. Outro ator famoso também, que foi um encontro arranjado pelo seu agente, porque precisava dessa publicidade para ela. Dessa vez ela não achou ruim, depois dele ter tentado fazer isso com outros atores, outros famosos, porque de Don Adler, sei lá, ela realmente começou a gostar, então ela achou interessante esse encontro aí com ele. Algum tempo depois desse encontro que eles tiveram pela primeira vez, Don Adler, na frente de todo mundo, enquanto estava tendo a estreia do filme dele, ele pediu Evelyn Hugo em casamento e ela prontamente aceitou, já que amava ele muito. 2 meses depois, quando a carreira de Don Adler começou a ficar meio ruim, ele disse a Evelyn Hugo que ela deveria parar de atuar para ser mãe e dona de casa. E ela não gostou, porque ela estava no auge da carreira dela. E foi quando eles começaram a discutir e ele agrediu ela pela primeira vez. Ele continuou agredindo ela por muito, muito tempo. Mesmo quando o Harry, o amigo, melhor amigo e agente da Evelyn Hugo, tentou falar com ela, tentou fazer com que ela saísse desse casamento. Mas ela não quis e continuou ali por bastante tempo. A empregada da casa viu os hematomas no corpo dela, mas mesmo assim decidiu não contar nada pra ninguém. Em vez disso, ela vendeu outra história para os jornais, ao invés de para tentar fazer como uma pessoa ruim fosse a Evelyn Hugo e não o do Adler. Eu sei lá, vou falar. Vendeu que ela não queria ter filhos, ao invés de falar, né, que o que o homem fazia, ela foi falar que ela não queria ter filhos. Mas aí eles bolaram lá uma história dizendo que a Evelyn Hugo, na verdade, não é que ela não queria ter filho, ela não conseguia e ela perdeu um bebê. E aí só deu isso nas notícias e demitiram ela e tudo mais, e ela vendeu mais essa história, né, de que eles tinham perdido o filho e não que eles não queriam. Mas na verdade é verdade, a Evelyn Hugo não queria ter filho. Durante a festa, após a estreia do filme de Evelyn Hugo, Ruby, uma das atrizes do filme, informa ela que Sally St. James, a atriz que ela tentou passar a perna, mas acabou se tornando amiga dela, era lésbica. E seu marido, Dom, estava tendo um caso. Estava traindo ela, no caso, ali na festa que ela estava tendo. Mas ela nem por um segundo pensou no Dom. O primeiro pensamento que ela teve foi da Célia. Monique fez a pergunta que já tinha feito antes. Quem foi o seu grande amor?
Depois de hesitar por um momento, Evelyn Hugo finalmente respondeu: Célia Sanchez. Depois de confrontar Célia, beijá-la e flagrar Dom com a amante dele no quarto, ela foi para casa de Harry, o melhor amigo dela, e disse que ela estava decidida a se separar do Dom, mesmo que não fosse fácil. Na manhã do dia seguinte, ao chegar em casa, Dom não estava, e ela entendeu que ele realmente havia desistido do casamento, tinha deixado ela antes que ele pudesse se deixar. Quase 2 semanas depois, enquanto a Evelyn Hugo estava ficando no apartamento da Célia, o Harry levou o pedido de divórcio que o Dom fez, né, abriu o processo, e lá ele tinha colocado um monte de coisas absurdas. Ele ia deixar muito dinheiro para ela e a casa onde eles moravam, mas em compensação ela não poderia falar absolutamente nada do que aconteceu durante o casamento deles, mas ele podia falar o que quisesse e ele iria acabar com a carreira dela e a chance dela ganhar um Oscar. Monique diz para sua chefe que a Evelyn Hugo nunca quis fazer uma matéria, ela só estava interessada realmente que a Monique fosse lá entrevistar ela. Monique então diz que conseguirá uma matéria com foto e tudo mais, se a chefe dela desse uma promoção para ela e um aumento. E foi o que ela fez. E depois ela foi lá e confrontou a Evelyn também, dizendo que ela só continuaria a escrever a história dela, a ouvir a história dela, se ela concedesse essa entrevista e as fotos. E aí a Evelyn Hugo disse que ela podia fazer uma matéria com qualquer parte do livro que ela quisesse, e ela tiraria só aquelas fotos e pronto, e nada mais. Ela não podia pedir mais nada a ela, e toda pergunta que ela fizesse pra ela, se ela não quisesse responder, ela poderia. Evelyn Hugo estava sendo excluída por Hollywood, então ela decidiu ir a Paris para poder tentar reerguer a carreira dela de atriz. Foi quando ela conheceu Max Girard, um produtor de cinema francês, que a colocou em um filme onde ela apareceu quase seminua. Virou uma estrela internacional, porque o povo ia o tempo inteiro no cinema só pra ver o 3 segundos que quase apareceu ela seminua. O famoso cantor Mickey Riva começou a falar muito sobre a Evelyn Hugo nas entrevistas que ele dava, falando que ele gostava muito dela, que desejava muito ela. E durante um show em Las Vegas, onde ele estava fazendo, e a Evelyn, o Harry e a Célia foram assistir, a Evelyn Hugo e o Mickey Riva acabam se casando em uma capela por lá, mas eles pedem a anulação do casamento no dia seguinte. A Evelyn Hugo descobriu estar grávida de Mickey Riva, o que deixa a Célia furiosa, com razão, pois ela não sabia que eles iriam dormir juntos, mesmo que eles tivessem se casado. Evelyn Hugo pede ajuda a Harry e ele a leva em outra cidade para fazer o aborto, para que ninguém soubesse e ficasse no sigilo ali. Ela e Célia não se falaram por 5 anos, e tudo que Evelyn Hugo sabia sobre a Célia era o que saía em redes de fofoca. Se vocês não estão contando, Mickey Riva foi o terceiro marido da Evelyn Hugo. Evelyn Hugo conta a Monique, mesmo sofrendo e amando Célia, se casou com Rex North, seu quarto marido, pois o filme que estava gravando estava fracassando e ela sabia que casando com ele iria trazer uma audiência, já que as pessoas iam pensar que um casal atuando um romance junto ia ser uma grande polêmica, e também por ser um quarto casamento dela. No caso, as pessoas só sabiam que seria o terceiro, né? Que o primeiro marido ninguém nunca soube. E tanto ela, né, quanto o Harry, se esse filme fracassasse, não ia conseguir se reerguer novamente. Então eles realmente precisavam desse sucesso. Evelyn Hugo, Harry e Rex conseguiram um contrato para 3 filmes com a Paramount, que Harry dirigiria, e Evelyn Hugo e Rex seriam os protagonistas. Eles poderiam escolher qualquer tipo de filme, independente do que fosse. Inclusive, a Evelyn Hugo iria dizer o quanto ela gostaria de ganhar. Ou seja, só lucro, né? Durante 2 anos e meio, Evelyn e Rex continuaram casados e produzindo filmes. Só pra constar que eu acabei esquecendo, esse casamento, no caso, não foi um casamento de verdade. Eles só se casaram ali amigavelmente. Então eles realmente não viviam uma vida de casados, apesar do Rex, né, ter tentado, mas eles nunca tiveram uma vida de casado de verdade. Chegou um dia que o Rex contou pra Evelyn Hugo que ele estava apaixonado e que pela ex-namorada dele, e que ela já estava grávida, e ele prometeu a ela que casaria com ela antes do bebê nascesse. Então, para ele não sair como traidor do casamento, já que nenhum dos dois tinha um relacionamento de verdade, ela bolou um plano para que ela fosse pega, né, como se fosse com o Harry, porque aí ia parecer que, na verdade, os dois não estavam juntos, não estavam se gostando, e os dois se traíram. E não ia sobrar só pra cima do Rex. O Harry disse a Evelyn Hugo que sabia que isso não iria funcionar, pelo fato de que existiam muitas pessoas que sabiam que, na verdade, ele não gostava de mulher, e que ele estava saindo com o John, o jogador que era casado com a Célia, mas na verdade era um casamento de fachada, assim como a Evelyn Hugo e o Rex estavam fazendo. Mas aí depois da Evelyn Hugo insistir um pouquinho, ele aceitou. Ela ligou para Ruby, a ex-colega dela de trabalho, para pedir um favor, para que ela mandasse os repórteres lá onde o Harry e ela ficariam, para eles serem pegos, as pessoas tirarem fotos e saírem nos jornais. E aí, durante a ligação, a Ruby pergunta a ela por que ela nunca contou, né, sobre o Dom, que inclusive a Ruby casou com o Dom Wendley, o ex-marido da Evelyn Hugo,
E aí ela falou, tipo assim, ah, tá, você sabia que ele me traía. E ela falou assim, não, por que você nunca me contou que ele agredia você? E aí foi que a Evelyn Hugo entendeu que a Ruby se separou dele, não foi porque, ah, sei lá, foi traída ou outro motivo que falaram nos jornais, mas sim porque ela foi agredida por ele, então ela saiu do casamento. E aí a Evelyn Hugo ficou um pouquinho se sentindo mal, porque talvez ela tivesse dito para as pessoas o que tinha acontecido, talvez a Ruby não estaria passando por isso, ninguém mais iria passar por isso. Durante o momento que a Evelyn Hugo e o Harry estavam ali na colina esperando o paparazzi chegar para tirar foto e postar, o Harry falou com a Evelyn Hugo que eles deveriam casar de verdade, porque ele sempre quis ter uma família e não achava assim que poderia ser ninguém melhor do que a Evelyn, porque enquanto ela ficava com a Célia, ele poderia ficar com o John sem ninguém desconfiar disso. No ano seguinte, a Evelyn Hugo e o Harry realmente se casaram e o Harry se tornou o quinto marido dela. Inclusive, o ex-marido dela, o Rex, se casou com a Joy, que era a ex-namorada dele, que também estava casado. E viveram assim como se, apesar de não serem grandes amigos, né, eles não estavam com problema nenhum sobre o que aconteceu no passado. Mesmo que não tivesse sido de verdade, né, as pessoas não sabiam disso. Depois que a Evelyn Hugo e o Harry se casaram, eles se mudaram para morar mais próximo da Célia e do John. E foi quando ela descobriu que seu pai já tinha falecido. E por isso, né, que ela teve certeza que ele não foi atrás dela depois que ela teve dinheiro, porque ele já estava morto. 7 anos depois de casados, Evelyn Hugo e Harry finalmente conversaram sobre ter um filho. Finalmente eles tiveram a sua filha, Connor Cameron. Evelyn Hugo consegue um papel no filme de Max Gillard, mas seu par romântico é com Don Adler, seu ex-marido, agressivo. Ela resolve se encontrar com ele antes e descobre que ele tá tentando mudar. Ele parou de beber, parou de fumar, tá tentando ser uma pessoa melhor, que ele entende que ele nada do que ele fizer vai mudar o passado por ele ter agredido ela e a Ruby, mas ele quer mudar, quer ser uma pessoa melhor. Então a Evelyn acredita na palavra dele e diz que apesar deles não serem amigos, ela tem certeza que eles conseguem trabalhar amigavelmente. Evelyn Hugo faz uma cena íntima com o Dom pro filme, antes de conversar com a Sally e com o Harry, e aí ela começa a se sentir culpada, né, depois de gravar a cena. E aí quando ela vai contar pra Sally, a Sally surta, fala que ela sempre vai escolher a carreira dela primeiro e tudo mais, e fala que não dá mais e blá blá blá. E aí simplesmente ela vai embora, e mesmo a Evelyn Hugo indo atrás dela, tentando fazer de tudo, né, pra ela poder voltar pra ela, pede perdão, não sei o que, coisa que ela não tinha feito da outra vez, ela deixou simplesmente pra lá. Ela tentou, mas a Célia teve nem aí pra ela. Em 1980, John morreu de um ataque cardíaco. A filha de Evelyn Hugo e Connor... Não, a filha de Evelyn Hugo e Harry. Connor tinha 5 anos de idade. Harry ficou arrasado, bebendo o tempo inteiro. Só parava de beber quando estava na presença da filha dele. E começou a levantar suspeitas por sua tristeza e por John ter deixado o apartamento que ele tinha para o Harry. Durante o enterro, a Evelyn Hugo vê a Célia e a filha dela pergunta quem era aquela mulher, e aí ela fala assim, ah, já sei, é aquela mulher que morre no filme que você fez junto com ela. E aí a Evelyn tem certeza que a família que ela tinha realmente foi despedaçada. Para tirar Harry da bebedeira e da tristeza que ele estava tendo, a Evelyn conseguiu um filme com Max Gillard pro Harry poder dirigir e ela atuar, né? E com esse filme, tanto Harry quanto ela ganharam um Oscar cada um. Naquele mesmo dia, enquanto a Evelyn estava sendo cercada ali após o evento, fãs que estavam pedindo autógrafo dela, Max salvou ela, levou ela pro carro e disse que a amava desde que conheceu ela e fala que queria casar com ela. E como ela tá ali, né, meio que se apaixonando por ele, e pela primeira vez ela não pensou na Célia, no dia seguinte ele mandou flores para ela, dizendo na verdade que queria casar com ela. Ela mostrou pro Harry aquele bilhete, porque eles ainda estavam casados, e aí falou que queria se divorciar para poder casar com o Max, e ele aceitou, e foi quando ela se casou com ele. Mas a felicidade não durou muito, porque no dia seguinte ela já reparou que ele não era tudo isso, que o encanto, na verdade ele não se importava, tipo, não amava ela. Ele amava a Evelyn Hugo, amava a fama, amava a glória, o poder, não era exatamente a Evelyn, né, e mais sim a Evelyn Hugo. Quando a Evelyn Hugo tinha 50 anos, ela viu a Célia ganhar um Oscar, e aí ela decidiu começar a escrever cartas para a Célia, né? Começar a se corresponder com ela, e foi o que elas fizeram. Elas começaram a se corresponder, até que um dia elas decidiram se encontrar. Quando a Evelyn Hugo estava descendo, né, para ir embora, ela voltou, na verdade, para buscar as cartas, e aí ela viu o Max lá olhando, lendo todas as cartas, e ele disse que ia contar para todo mundo, ia dizer para todo mundo o que estava acontecendo, quem ela era, que ela era sapatão, que ela gostava de mulher, que não sei o quê, mesmo a Evelyn Hugo dizendo, né, o que era, na verdade. Quando a Evelyn Hugo chegou no encontro, ela conversou com a Célia sobre o assunto e disse que ia se divorciar do Max.
E a Sally informou ela que ela estava com um problema pulmonar, que não tinha muito tempo de vida, talvez no máximo uns 10 anos, assim. E que ela ia embora, ia pra Espanha, pra poder viver o resto da vida que ela tinha na praia, sabe? De férias, digamos assim. A Evelyn Hugo não perder a filha dela com os boatos que o Max iria espalhar, elas decidiram, a Sally bolou um plano para que a Evelyn Hugo fosse vista com Jack Easton, que era um deputado de 28 anos e amigo da Sally, para eles serem flagrados juntos e aí o povo começar a pensar que, na verdade, o boato que ele estava soltando era por despeito, sabe? Por inveja, ciúme e tudo mais. A Evelyn Hugo tentou falar com o Harry sobre se aposentar e se mudar, mas o Harry não quis, porque ele disse que era novo demais, que ele ia gostar até a primeira semana, depois ele ia começar a se sentir entediado por não ter nada pra fazer. Então disse que não, que ela não podia decidir tudo sozinha. Harry sugeriu que ao invés deles se mudarem pra Espanha, né, pra outro lugar longe, eles se mudassem pra Los Angeles e se casassem novamente. Se Célia se casasse com um homem que ele tava lá se encontrando, que foi o primeiro cara que ele conseguiu, tipo, esquecer, não esquecer, mas assim, parar de sofrer tanto por conta do John ter morrido. Mas ela informou que não era isso que ela queria, né? Mesmo que ela estivesse feliz pela felicidade dele, ela não queria fazer esse esquema todo novamente. Quando ela foi se encontrar com o Harry para eles poderem ir embora, né, no lugar onde ele estava hospedado, eles chegaram e viram um carro batido na árvore. E aí ela viu que no motorista estava o Harry e no outro banco estava um outro cara lá. E eles tiraram os dois, mas aí ela limpou tudo lá, o sangue, tudo, todas as digitais, tudo que tivesse de prova de que o Harry estava no carro, botou o cara que estava morto já no volante, pegou o Harry, levou pro hospital, mas não adiantou de nada, ele faleceu naquela mesma noite. E é isso, não adiantou muito ela tentar fazer todo o esquema, mandou o cara pra casa, o motorista dela, o Nick, que estava junto com ela, que começou a falar sobre carreira de ator. Ela mandou ele para casa e falou para ligar para ela no dia seguinte. E aí no dia seguinte ele ligou e falou sobre ele queria uma carreira, que ele queria que ela desse uma carreira para ela. Então ela mexeu lá, fez uma forma dele ter uma carreira, mas ela mesma admitiu que provavelmente ele iria conseguir a carreira dele mesmo se ela não tivesse feito nada. E ela inclusive fez isso porque o Harry estava bêbado. Ela já tinha sentido o cheiro de álcool na boca dele antes, quando eles estavam meio que discutindo no hotel. E depois, na hora que pegou ele lá do carro, ela percebeu que ele estava com muito cheiro de álcool. Ou seja, ele estava bêbado. E aí, se ele sobrevivesse, ela não queria que ele fosse preso por homicídio por conta da filha dela e por conta dele também. Então ela armou esse esquema ali. A rebeldia de Connor, já saindo até nas mídias de fofoca, a Evelyn Hugo decidiu que realmente precisava tirar a filha dela dali, da grande cidade. Precisava ir para uma cidadezinha do interior. Então ela decidiu contar toda a verdade para Connor sobre se casar com o irmão da Sally, que ela ia fazer isso, né? Sobre tudo. Ela ia contar a verdade, que ela era apaixonada pela Célia, que o casamento com o irmão da Célia não era verdadeiro, era só pra Célia poder colocar as coisas no nome do irmão dela e a Evelyn poder, né, ter para ela as coisas sem ninguém ficar sabendo que, na verdade, quem tinha um relacionamento eram elas duas. E eu, quando disse que tudo bem, só me deixa em paz. Antes de se mudar, a Evelyn Hugo falou pra filha que ela tinha que prometer pra ela duas coisas quando ela estivesse no novo lugar. A primeira é que ela ia jantar com ela todos os dias, até ir pra faculdade. E a segunda é que ela ia ver um terapeuta pra ela poder melhorar, porque ela estava sofrendo pela morte do pai, mas ela não sabia expressar isso, então ela expressava com rebeldia. Então deu início ao 7º casamento de Evelyn Hugo com Robert Jameson, o irmão da Célia, e foi depois do casamento eles se mudaram pra Espanha pra ficar junto com a Célia. O esquema é perfeito e eles conseguiram fazer tudo certinho. Eles conseguiram viver felizes juntos por muito tempo. Até mesmo Connor conseguiu melhorar. Ela parou com a rebeldia dela. Ela se aproximou do Robert, ela se aproximou da Célia. Ela conseguiu uma nota maior, inclusive conseguiu até passar para uma faculdade boa. A Evelyn Hugo e a Célia decidiram fazer uma cerimônia ali mesmo entre elas no quarto, só elas duas, só para simbolizar um casamento. E foi o que elas fizeram, usaram o elástico no dedo, como se fosse elástico de capelã, como se fosse aliança, só para simbolizar o amor que elas tinham pela outra. Durante 6 anos elas viveram juntas, felizes, e depois a Célia morreu por conta do problema pulmonar que ela tinha. Depois da morte de Célia, Robert, Evelyn Hugo e a filha dela, Connor, se mudaram de volta para Nova York, para ficar mais próximos de Connor, que ela estava na faculdade, e também para conseguir fazer trabalhos voluntários para causas ali que eles ajudavam, principalmente as causas LGBT. Eles viveram uma vida feliz, né, juntos, como grandes amigos, e o Robert faleceu aos 81 anos de idade. A Evelyn Hugo viveu sozinha por pouco tempo, e depois ela logo contratou Grace, que é a governanta que trabalhava com ela naquele momento ali, onde ela estava contando a história para Monique. 2 anos e meio antes dela começar a contar essa história, foi quando a filha dela recebeu o diagnóstico de câncer de mama, e aí ela conseguiu viver
por 18 meses ainda, e depois ela faleceu. E ela enterrou a filha do lado do Harry, que era pai e melhor amigo dela, né? E depois disso, depois de contar toda a história dela, toda a vida dela, ela contou a Monique que o homem que morreu ao lado do Harry, na verdade, era o homem que ele estava apaixonado, que ele iria apresentar a Evelyn. Esse homem se chamava James Grant e era o pai da Monique. Ele entregou uma carta de James para Monique, que lá mostrava que ele amava muito a filha e que ele abriu mão do amor que ele tinha pelo Harry para não abandonar a própria filha dele. Ao confrontar a Evelyn Hugo por que ela estava fazendo tudo isso, a Evelyn disse que ela gostaria que a Monique soubesse que o pai dela amava ela, então foi por isso que ela foi atrás dela, porque ela queria que a Monique recebesse aquela carta em mãos. E ela disse que não ia ficar mais tempo ali, né? Ou seja, ela... Ui, fogos! Ou seja, ela ia se desviver, e que a última missão dela ali, no caso, era contar a história dela, contar a verdade e entregar aquela carta pra Monique. Aos 79 anos, Evelyn Hugo faleceu de overdose após tirar sua própria vida. Meses depois, Monique finalmente publicou a história, expôs ao mundo a história de Evelyn Hugo. Quem era, de verdade, Evelyn Hugo? Uma mulher apaixonada por sua carreira, amigos, família, Celestine James. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do resumo do livro. Na verdade, eu tenho que dizer se eu gostei ou se eu não gostei. Ok. Quando eu li o primeiro capítulo, eu achei que eu não iria gostar. Não sei porquê. Primeiro que eu não sabia que era um livro LGBT, porque eu não li a sinopse e eu não sei se eu já vi alguém falando se era ou se não era. E pelo nome, né, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, fica nesse engano trouxa. Enfim, é um livro bom, sim, tá? Eu não gostei muito do formato que ele é feito, porque, tipo assim, o formato dele é em partes. Eu não sei explicar muito bem, sim, mas ele não tem, tipo, capítulo 1, tal coisa, aí tem escrito, aí capítulo 2, não. É, tipo, o nome dos maridos dela e embaixo, tipo, sei lá, o agressor, a decepção, esse tipo de coisa assim. Então vai contando a história, né, dessa forma. Ou seja, cada capítulo, digamos assim, é de cada marido. Ou seja, são 7 capítulos contando dos maridos, mais umas partezinhas que tem, tipo, como se fosse explicando só um pouquinho a vida da Monique ali no início, depois, quando vem da Evelyn Hugo, vai contando a história dela, depois, por final, que ela falece, né, já só um trechinho assim menor. Mas assim, é um livro que no e-book, pelo menos, tem mais de 500 páginas. Então, vai depender, eu não sei se você acha grande, se você acha pequeno e tudo mais. Pra mim, se a leitura for boa, não fica tão grande não, tá? É aquilo, né? Leitura boa pode ser um calhamaço que tá de boa, mas agora pode ser dessa finura, se for um livro ruim, não dá. Mas eu aprendi a abandonar livro que é ruim ou que não tá muito no meu tempo, não sei. Eu acho que talvez eu poderia ter apreciado um pouquinho mais a leitura se fosse o livro físico. Juro, tem essa diferença pra mim, eu não sei se pra vocês tem, mas pra mim tem essa diferença, que às vezes o livro fica melhor no físico. Todo livro pra mim fica melhor no físico, né? Mas eu não tinha o livro físico, então eu peguei o e-book. Então, pra mim, eu não leria de novo. E eu também não recomendaria. Então, vale ou não vale a pena? Eu acho que não. Eu acho que eu vou dizer que não. Eu vou dizer que não vale a pena, porque eu não recomendaria esse livro. Eu não achei que é um livro tão interessante assim e tudo mais, pra eu colocar numa lista de recomendação. Mas é aquilo, é uma leitura legalzinha, que ok, foi uma leitura legal de ler e tudo mais, um pouquinho cansativa, mas talvez seja pelo momento agora, pra mim. Talvez se eu lesse outra vez, ou, né, no futuro, ou se eu lesse nele físico, talvez eu gostasse mais, sei lá, eu conseguiria aproveitar melhor a leitura, não sei dizer. Mas enfim, na minha opinião, não vale o hype. Desculpa se você gostou, mas na minha opinião, não vale o hype. E é isso. Agora sim, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curta o vídeo caso você não tenha feito isso. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E acione o sininho de notificações, porque aí toda vez que eu postar vídeo novo, o YouTube notifica você. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Tem os meus livros também, A Química do Amor e O Último Natal. A Júlia, uma autora independente, a vender livros. E se você não viu os outros vídeos que eu já postei, já foram 10 sobre esse quadro aqui, lendo livros hypados pra saber se são bons de verdade, vou deixar a playlist em um desses dois lados, não lembro qual é, com todos os vídeos. E é isso. E mês que vem tem o último, né? E ano que vem eu vou inventar outra coisa pra eu continuar lendo e trazendo vídeos de livros aqui pra você também. E é isso. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Também tem as redes sociais das minhas lojas, Sour Pepper e Papelaria Alvo. Por favor, encomendem coisinhas comigo, me ajudem, ok? E logo mais terá novidades. Não temos ainda, porque a loja, né, tá me gongando. Mas enfim, amanhã eu vou resolver esse problema.
É isso, beijo, tchau. E até o próximo vídeo.